Este curso acompanha um checklist com 19 itens para você ver se seus dashboards estão em conformidade. Então você pode utilizá-lo para verificar sempre a conformidade do seu dashboard com as melhores práticas. Este checklist você encontra para download aqui no ambiente junto à primeira aula, anexado à primeira aula, assim como os demais slides do curso. Os 19 itens estão divididos em 4 categorias: painel com 7 itens, tipos de elementos com 4 itens, dados com 4 itens e design com 4 itens. Então nós vamos ver dois exemplos, um nesta aula e um na próxima aula, de como a gente aplica esse checklist em um dashboard. Então a primeira parte do checklist são itens referentes a painel. Então a pergunta é: foram observados 3 princípios: simplicidade, necessidade e veracidade? Bom, veracidade é uma questão não visual, né? Nós não conseguimos, olhando apenas pelo dashboard, a não ser em alguns casos específicos, dizer se a informação é verídica, se a informação é de qualidade. Mas fica claro aqui que este dashboard não tem atributos de simplicidade, muito menos de necessidade, né? Existem elementos aqui que não são necessários, então a gente pode dizer que o dashboard não está em conformidade com este item. O segundo item não transcende as dimensões de uma tela. Então lembra que a gente falou sobre barra de rolagens, né? Então a gente pode ver aqui que a gente tem um item com barra de rolagem, o item imediatamente ao lado ali, o elemento imediatamente ao lado ali também tem barra de rolagem, então isso não é uma boa prática para um dashboard. Então ele também não atende este item. Continuando, não utiliza medidas ineficientes. Se vocês olhar aqui, todas as medidas deste dashboard são relacionadas a vendas de carros. Então nós temos o total de vendas, nós temos preço de vendas, nós temos desconto e todos usam a mesma medida. Então ele atende este item, ele utiliza medidas eficientes. Existe um único assunto no dashboard. Então, de novo, né, é um dashboard sobre vendas e todo dashboard trata de um mesmo assunto. Ele parece ser um dashboard de vendas de carros para um executivo de vendas, para alguém da área de vendas. Então também a gente pode dizer que o dashboard atende este item. Está mantida a proporção 1/6 entre eixos, então nós falamos que deve existir uma proporção entre o eixo vertical e o eixo horizontal. A gente pode ver aqui que elementos que deveriam ter esta proporção, né? Quando, por exemplo, nós colocamos dados em uma linha de tempo, essa proporção não está sendo seguida, então ele não atende este item também. Existem referências de comparação? Bom, então a gente pode ver aqui que existem várias referências de comparação. A gente pode comparar diferentes carros com diferentes vendedores, nós podemos comparar metas com vendas, então existem várias referências de comparação nesse dashboard. Então este é um item em conformidade que ele atende. Observou-se o público-alvo do painel. Então nós já falamos rapidamente, parece ser um painel para vendas, para executivos de venda, para alguém da área de vendas. Ele parece ter um foco específico, mesmo público, então nós podemos dizer que ele está em conformidade com este item. Nós entramos na parte 2 do checklist, tipos de elementos. E a pergunta é: estão sendo utilizados os elementos gráficos adequados? Bom, esta é uma pergunta às vezes subjetiva e depende do entendimento do negócio e dos dados. Mas nós podemos ver aqui que temos um elemento aqui, um gráfico de setor, né, o gráfico de pizza. Nós vimos lá algumas condições em que a gente poderia utilizar ele. Uma delas é que houvessem poucas dimensões, e a gente está vendo aqui que esse gráfico tem um monte de dimensões, né, ele está bastante confuso. Então, nós podemos dizer que este item de utilização de elementos gráficos adequados não é atendido. Não há excesso de elementos decorativos, então a gente pode ver aqui, por exemplo, que nós temos um grande título aqui, nós temos textos descritivos, nós temos outro texto aqui, nós falamos que
qualquer necessidade de explicação deveria estar contido no próprio elemento, não em textos, em elementos gráficos separados, né? Então isso aqui fere o conceito de Data Ink Ratio, né? Tem muitos elementos decorativos, então ele não atende este item. Não há excesso de níveis. Bom, aí a gente teria que executar o gráfico aqui, ver se alguns elementos possuem funcionalidade de drill down e se esta funcionalidade de drill down de drill up ela tem uma lógica e não tem um excesso de níveis. Então a gente pode dizer aqui que este item é atendido. Não há mais do que 7 elementos no dashboard. Então lembra que a gente falou que o máximo para um dashboard ser compreendido, para que o usuário consiga compreender e lembrar da informação que ele viu no dashboard, o máximo de elementos seriam 7. E aqui neste nós temos 8 elementos com informações. Então ele não atende este item. Chegamos então na parte 3 do checklist. Agora é a parte de dados. Então os dados estão no contexto correto? Nós já falamos rapidamente que sim, né? São dados de venda, estão no contexto correto, são relacionados, então ele atende este item. Dados não apresentam um excesso de detalhes, então nós não temos aqui informação detalhada, né? Nós não temos, por exemplo, venda item a item, né, que não é função de um dashboard gerencial, por exemplo. Então nós podemos dizer que este item também é atendido. Dados mais importantes estão destacados conforme a área de ênfase. Então essa é uma questão que depende do entendimento da área de negócio. Nós temos aqui na área de ênfase, na área mais importante aqui, a venda de carros por vendedor, né? Então essa pode ser sim um elemento mais importante. E lá, por exemplo, lá na parte inferior direita nós temos vendas por vendedores, essa informação pode ser menos importante. Então a gente pode dizer que esse gráfico está em conformidade. Não há mais do que 20 instâncias, linhas por elemento gráfico. Então a gente volta aqui para aquele elemento que tem barra de rolagem, né? Ele tem muito mais do que 20 linhas. Então isso mostra um problema de modelagem, de planejamento do dashboard, né? O ideal é que um dashboard tenha no máximo 20 instâncias, 20 linhas por elemento gráfico. Se você precisa mostrar mais de 20 linhas, provavelmente a informação deve fazer parte de um relatório, não de um dashboard. Então ele não atende este item. Chegamos então à parte 4 do checklist design, né? A última parte. Foi considerado o ranking de percepção do cérebro humano? Então nós já vimos que não, né? Nós temos, por exemplo, ali aquele gráfico de setor, gráfico de pizza, bastante confuso, né? Fica difícil de entender. Um outro problema aqui, se você olhar esse primeiro gráfico aqui na parte superior esquerda, quando nós temos muitas dimensões, lembra que falamos que o gráfico deveria estar na horizontal e não na vertical como ele está aqui. Então este item também não está em conformidade. As cores escolhidas são suaves? Obviamente que não, né? Nós temos aqui cores berrantes, cores que não são boas visualmente falando, né? Elas causam impacto negativo só ao olhar, então este item também não é atendido. Foram feitas considerações sobre daltonismo, obviamente que é outro elemento não atendido. O design é uniforme, então a gente pode ver aqui que o design não é uniforme, é uma confusão, são várias cores, vários padrões diferentes, mais um item não atendido. Então qual que é o resultado desse dashboard? Ele atendeu apenas 8 de 19 itens, 42% apenas. Não existe aqui uma regra de quantos itens mínimos devem ser atendidos para que um dashboard seja considerado um bom dashboard. Mas alguns elementos, obviamente, são obrigatórios, né? Que se o dashboard não atende, ele não deveria nem ser publicado. Por exemplo, a questão de veracidade, né? Se publicar um dashboard com informações não confiáveis, né, é um erro gravíssimo. Um dashboard desse ele não deveria nem ir para o ar, né? Então aqui neste caso ele atendeu 42% apenas, é um dashboard que precisaria provavelmente nem ser retrabalhado, mas provavelmente ser totalmente refeito, repensado.